Nosso tema de hoje é um tema bastante prático, mas que traz bastante dúvida. É um tema que tem uma regulamentação restrita, pequena, e muita coisa sobre esse tema é resolvida no campo da jurisprudência. Muito bom dia, Wellington. Seja muito bem-vindo. Daisy, muito bom dia também. Seja bem-vinda. A gente vai falar das chamadas cláusulas restritivas, inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade, quando introduzidas em negócios jurídicos de liberalidade que vão gerar para o beneficiário, aquele que está adquirindo aquele bem por ato de liberalidade, alguma restrição na propriedade recebida. Então eu recebo uma propriedade, eu recebo a propriedade sobre um ou mais bens, mas essa propriedade me é transmitida com restrições, eu não tenho um domínio pleno sobre a coisa, por conta justamente dessas cláusulas restritivas. Vamos dando um passo de cada vez. Vamos começar conversando um pouco sobre a questão do ato de liberalidade, que está lá no artigo 114 do Código Civil. O que são os atos de liberalidade? Os atos de liberalidade são atos praticados em benefício de alguém. Pode ser uma única pessoa determinada, podem ser várias pessoas diferentes, pode até ser uma coletividade, né? Eu posso praticar um ato de liberalidade em proveito de uma coletividade. Nesse ato de liberalidade, eu não tenho uma obrigação legal. Eu, autor do ato de liberalidade, quem vai manifestar a vontade, não tenho uma obrigação legal de realizar aquele ato. Eu não tenho uma obrigação legal de transferir bens ou de praticar um certo ato benéfico em proveito de outra pessoa. Mas, embora eu não tenha uma obrigação legal, eu resolvo, por livre e espontânea vontade, praticar esse ato. Então, o ato de liberalidade, ele pressupõe primeiramente isso: ausência de obrigação legal e exercício de liberdade. Então, eu não tenho obrigação legal e sou livre para fazer ou não aquele ato, mas me sinto no interesse, tenho vontade de praticá-lo. Justamente porque não há uma obrigação legal e o ato de liberalidade é fruto de um exercício livre, que a interpretação desses atos será restritiva. Isto é, diz o artigo 114 que nós vamos interpretar essa vontade de maneira a restringir o objetivo do autor da liberalidade e não para ampliar esse ato de vontade. Isso, na prática, significa que se na hora de eu praticar o ato de liberalidade restar dúvidas sobre a extensão do direito que eu estou transmitindo, houver por parte do donatário ou do beneficiário uma interpretação de que ele teria auferido mais vantagens ou mais direitos do que aquele autor da liberalidade de fato teria querido transmitir, se o texto for duvidoso nesse sentido, houver ali uma certa ambiguidade, uma certa dúvida, uma lacuna, e o autor da liberalidade estiver afirmando que quis praticar um ato menor, e o beneficiário, por sua vez, estiver afirmando que entende que o benefício é maior, e o juiz tiver que ser chamado a interpretar, o juiz deverá interpretar da seguinte forma: se for claro e inequívoco que o benefício conferido pelo ato de liberalidade foi maior, mesmo que o autor da liberalidade agora esteja querendo se recusar a cumprir, deverá se respeitar aquilo que foi dito, aquilo que foi manifestado. Então, se é claro e inequívoco que o que se quis praticar foi um ato, né, de maior amplitude, o julgador deverá reconhecer o alcance desse ato de liberalidade de forma mais ampla. Entretanto, se esse julgador se deparar com uma dúvida, o texto do negócio jurídico, o ato praticado, tem uma redação que não é clara sobre o exato alcance do benefício, existiria uma dupla interpretação possível. Ele deve, então, optar pela interpretação mais restrita, ou seja, aquela que restringe o benefício e não aquela que amplia. Por quê? Porque justamente por ser um ato livre e não uma obrigação legal,
não se deve impor ao autor da liberalidade um sacrifício maior do que aquele que ele tenha pretendido realizar. Então, sempre que o texto trouxer alguma dúvida, alguma necessidade de interpretação de lacunas, contradições ou ambiguidades, nos atos de liberalidade, o julgador deve escolher a interpretação mais restritiva, aquela que imponha ao autor da liberalidade o menor sacrifício. Se não houver dúvida, aí aplica-se o que está escrito, vale aquilo que foi combinado. Se houver dúvida, se houver necessidade de interpretar lacuna, ambiguidade ou contradição, aí diz o artigo 114, o julgador deverá optar pela interpretação que for mais restritiva, aquela que impuser o sacrifício menor ao autor da liberalidade. Feita aqui essa introdução, podemos ir ao segundo ponto. O segundo ponto é: vou praticar uma liberalidade, não tenho obrigação legal de fazê-lo, vou realizar um ato em benefício gratuito de outra pessoa, geralmente gratuito, mas quero fazer isso estabelecendo as regras do jogo. Eu vou fazer essa transmissão de bens ao beneficiário, mas eu quero estabelecer certas restrições ao que ele pode ou não pode fazer com os bens que eu estou transferindo. Então eu estou praticando esse ato livre, eu não sou obrigado legalmente a fazer, mas eu quero ditar as regras. Eu quero manter aqui um certo controle sobre a forma como esse patrimônio que eu estou transmitindo pelo ato de liberalidade, como ele será usufruído pelo beneficiário. Daí, o beneficiário decide se ele aceita as restrições ou não aceita as restrições. Se ele não aceitar as restrições, cabe a ele recusar o benefício. Ele pode, portanto, recusar a doação ou recusar o testamento, o legado que lhe foi deixado. Mas se ele aceita, ele está aceitando o benefício e, junto com o benefício, ele está aceitando os gravames, ou seja, ele está aceitando aquelas cláusulas restritivas que foram estabelecidas pelo autor da liberalidade no momento em que decidiu praticar aquele benefício. Legal? Então, atos de liberalidade são atos em que não existe a obrigação legal de praticar o benefício em favor da outra pessoa, é, portanto, um ato livre de vontade, é um ato que deve ser interpretado restritivamente, ou seja, sempre que houver dúvida, deve-se decidir de maneira a gerar o menor sacrifício possível ao autor dessa liberalidade. E 3, esse autor de liberalidade pode decidir, no ato de gerar o benefício, estabelecer ali alguma restrição à propriedade transmitida, ao direito transmitido. As cláusulas restritivas mais frequentes: inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. O beneficiário, se não quiser anuir com aquelas restrições, a ele restará a opção de não aceitar aquilo que está sendo realizado em proveito dele, recusar a doação ou recusar o legado que lhe tenha sido deixado por testamento. Não cabe a ele exatamente negociar a cláusula restritiva. De um modo geral, não se trata aqui de um contrato com benefícios e vantagens recíprocos, né? Não estamos diante de um contrato com direitos e obrigações bilaterais, é um ato de liberalidade geralmente benéfico, e por isso, ou o beneficiário aceita o benefício junto com as condições restritivas, ou recusa em bloco o próprio benefício, e com isso todas as restrições ali estabelecidas. Essa seria uma regra geral. Beleza até aqui? Então, estabelecemos a ideia de ato de liberalidade, estabelecemos a ideia da possibilidade do autor da liberalidade de estabelecer certas restrições sobre os bens e direitos transmitidos ao beneficiário, e a possibilidade do beneficiário dizer não ao benefício para não ter que carregar esse benefício juntamente com as restrições ali estabelecidas. Certo? Maravilha. Bom, vamos lá. Diz o artigo 1911 do Código Civil: a cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade
implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Artigo 1911 do Código Civil, a cláusula de inalienabilidade imposta aos bens em atos de liberalidade implicam impenhorabilidade e incomunicabilidade. O que isso está nos dizendo? Isso está nos dizendo que a cláusula de inalienabilidade é a restrição mais ampla das três. Então, dentre as cláusulas restritivas, a cláusula de inalienabilidade é a mais extensa, é a que provoca a maior restrição patrimonial ao beneficiário daquele ato de liberalidade. Quem recebe o bem com cláusula de inalienabilidade, gravando esse bem, recebe um bem com uma restrição bastante significativa. Que restrição é essa? Quem recebe um bem por ato de liberalidade gravado com cláusula de inalienabilidade não pode se desfazer do bem enquanto durar aquela cláusula. Como assim enquanto durar? Essa cláusula ela pode ser estabelecida por um prazo determinado. Então, por exemplo, o doador pode fazer uma doação dizendo que o bem ficará inalienável até que o beneficiário complete 30 anos de idade. Então, eu vou ter um prazo de duração dentro do qual a cláusula de inalienabilidade operará os seus efeitos restritivos. Quando o beneficiário completar os 30 anos de idade, essa cláusula então cessa e ele terá plena disposição sobre o bem recebido. Mas, muitas vezes, o autor da liberalidade, ele grava o bem de maneira vitalícia. O que significa que o beneficiário recebe o bem gravado com cláusula de inalienabilidade que vai perdurar durante toda a vida desse beneficiário. Esse beneficiário, portanto, enquanto viver, não poderá alienar a coisa, não poderá se desfazer desse bem, não poderá dispor desse bem. Então, quem aceita a doação nessas condições, aceita que terá que ficar com esse bem no seu patrimônio, via de regra, durante toda a sua vida. E só a sua próxima geração é que receberá esse bem livre e desembaraçado para poder aliená-lo, para poder dispor dele livremente. Então é uma cláusula restritiva bastante significativa. E diz o artigo 1911 que ele recebe esse bem sem poder dispor dele, ele não pode alienar, ele não pode dar em garantia, ele não pode oferecer esse bem à penhora em um processo judicial, e ele não pode sequer comunicar esse bem com o seu cônjuge ou o seu companheiro em virtude de um pacto nupcial. Ele não pode estabelecer, por exemplo, num regime de comunhão de bens, que esse bem vai ser compartilhado com o seu cônjuge ou seu companheiro. Como ele não pode dispor desse bem, ele não pode comunicar esse bem por meio de um pacto nupcial. Ele não pode também, como o artigo 1911 diz, ele não pode ser penhorado por credores desse beneficiário que no futuro pretendam obter, através da venda forçada desse bem, a satisfação dos seus direitos de crédito. Por quê? Porque a inalienabilidade implica, abrange, inclui a impenhorabilidade e inclui a incomunicabilidade. Eu coloco, portanto, um bem no patrimônio do beneficiário, mas eu deixo esse bem fora do comércio. Ou seja, deixo esse bem estanque ali, estático. O beneficiário vai poder usar da coisa, o beneficiário vai poder extrair os frutos da coisa, ele vai poder, por exemplo, alugar a terceiros e receber os aluguéis, ele vai poder explorar aquilo que o bem produza a título de frutos e rendimentos, mas ele não vai poder obter da coisa o seu preço. Ele não vai poder dispor da coisa no todo ou em parte para extrair dali o preço sobre a substância. Então esse beneficiário, ele tem um direito, mas esse direito é significativamente restrito, certo? Então, das cláusulas restritivas, a inalienabilidade é a mais restritiva, porque ela vai atrair para dentro dela impenhorabilidade e incomunicabilidade. Beleza? Me sinalizem aí se até aqui a coisa está compreendida. Eu vou dar um próximo passo
já que a pergunta que eu lancei ontem é se seria possível vender um bem gravado com cláusula de inalienabilidade. Né? Se tendo a pessoa recebido um bem com essa cláusula, se seria possível posteriormente vender a coisa. Beleza, Nayara? Tá compreendido? Maravilha. Wellington, tranquilo? Jóia. Vocês vão me sinalizando aqui e podem fazer perguntas dentro dessa temática e eu vou aqui comentando com vocês, né, na medida da minha explicação, vou introduzindo a pergunta de vocês, tá certo? Fiquem à vontade. Se viveram alguma situação, se pretendem fazer alguma situação como essa, estabelecer alguma cláusula dessa natureza, ou se já se depararam com algum caso específico e estão aí com alguma dúvida ou curiosidade. Às vezes é só uma curiosidade, uma questão que surgiu e que deu um desdobramento que você achou curioso. Pode compartilhar aqui com a gente. Bom, vamos lá. Vê que, como é muito gravoso, a inalienabilidade é a cláusula mais restritiva de todas. Mas vamos olhar as outras duas, tá? Vamos dizer que o autor da liberalidade ele não deseja deixar o bem completamente indisponível. Ele não quer deixar esse bem completamente congelado no patrimônio do beneficiário. Ele quer que esse bem ele possa ser, se for o caso, alienado, que ele possa ser, se for o caso, disponibilizado em alguma operação contratual por vontade do beneficiário. Mas ele quer impedir que esse beneficiário perca esse bem por dívidas. Então ele quer evitar que esse beneficiário ele acabe se enrolando nos seus próprios negócios, acabe tendo algum tipo de comportamento pródigo, de gastar demais, de se endividar, e que esse bem acabe se perdendo por dívidas. Então, esse autor de liberalidade, que o que ele teme é que esse bem se perca em função de dívidas, ele pode gravar esse bem apenas com a cláusula da impenhorabilidade. Ao invés de gravar esse bem com a cláusula mais ampla, que é a da inalienabilidade, ele pode restringir apenas pela impenhorabilidade. E aí, Júlia, o que acontece nesse caso é que o bem fica indisponível para servir de garantia e para responder por dívidas. Mas ele não fica totalmente indisponível. Na prática, significa que esse beneficiário, esse donatário, por exemplo, se ele quiser, ele pode vender bem. Então, ele pode voluntariamente decidir vender a coisa. Mas, se ele sofrer uma execução forçada de algum credor, esse bem, gravado com impenhorabilidade, não poderá ser penhorado para a satisfação daquele crédito. Então, ele tem uma blindagem patrimonial gerada por aquela cláusula de impenhorabilidade, mas ele não tem uma indisponibilidade absoluta. Ele pode sim praticar atos de alienação. Então, se é da conveniência desse donatário vender, ele pode vender. Mas se não é da conveniência dele vender e o que está acontecendo é um credor tentando executar esse bem, aí a impenhorabilidade entra para bloquear isso. Tá certo? Então, a impenhorabilidade vale perante os credores do donatário. Se eu gravei o bem doado com cláusula de impenhorabilidade, eu protegi o donatário de sofrer a perda desse bem em razão de execuções movidas por terceiros credores. Todos os credores? Não. A impenhorabilidade ela precisa ser analisada sob duas perspectivas. A impenhorabilidade ela pode decorrer de vontade, como é esse caso, em que o autor da liberalidade, por um ato de vontade, grava o bem doado ou o bem deixado em testamento como impenhorável, mas é ato de vontade, aquele bem é impenhorável por um ato de vontade, ou o bem é classificado como impenhorável por força de lei. E aí existe uma lei, né, uma matéria de ordem pública, que considera aquele bem um bem impenhorável. A gente vai ter rol de bens impenhoráveis no Código de Processo Civil, a gente vai ter impenhorabilidade legal do bem de família na Lei 8.009 de 90, para dar aqui exemplos. Então, eu tenho que separar a impenhorabilidade convencional, que é aquela que deriva
de um ato de vontade, de um autor de liberalidade, daquela impenhorabilidade que é assim definida pelo próprio legislador num contexto de ordem pública. E aí, Júlio, o que vai acontecer é o seguinte: quando a impenhorabilidade decorre de um ato de vontade, o bem fica protegido da maioria dos credores, certo? Esse bem fica protegido da maioria dos credores. E, de um modo geral, nos processos civis de execução, esse bem não poderá ser penhorado para satisfação da dívida em execução. Entretanto, por exemplo, numa execução fiscal, eu posso ter a penhora desse bem, mesmo ele estando gravado convencionalmente com a cláusula da impenhorabilidade. Na execução fiscal, existe a possibilidade desse bem ser alcançado e ser penhorado. Isso porque o Código Tributário Nacional vai reconhecer, lá no artigo 184, CTN, lá no artigo 184, vai reconhecer que a impenhorabilidade convencional, a cláusula, e vale para inalienabilidade também, tá? A cláusula de inalienabilidade, a cláusula de impenhorabilidade, ela não assegura o contribuinte, no caso de uma execução fiscal, de que aquele bem não será atingido na cobrança dos tributos, a não ser que aquele bem seja também protegido por uma impenhorabilidade legal, né? Uma matéria de ordem pública em torno daquele bem que o proteja, inclusive, contra as execuções fiscais. Então, não basta apenas a cláusula, às vezes, determinados créditos se sobreporão à cláusula de inalienabilidade e de impenhorabilidade e poderão, sim, gerar a constrição desses bens para satisfação do crédito. Mas vai ser exceção, tá certo? A regra é, coloquei a cláusula de inalienabilidade, coloquei a cláusula de impenhorabilidade, esse bem está protegido de quase todas as dívidas. Excepcionalmente, a gente vai ter dívidas, como é o caso da execução fiscal, que poderá atingir esse bem mesmo clausulado, a não ser que ele seja também, de forma absoluta, impenhorável por força de lei, por alguma matéria de ordem pública que assim tenha definido. Então, o que eu tenho que fazer? Isso. Não, a execução fiscal não é a única exceção, mas as exceções têm que estar definidas em lei, Lorena. Eu preciso que a questão esteja excepcionada legalmente. Então, qual é o caminho que a gente faz? Eu tenho um bem clausulado de impenhorabilidade ou de inalienabilidade, eu tenho que verificar qual é a natureza do crédito e se existe uma lei especial regendo esse crédito, como é o caso da execução fiscal. Se existe uma lei que rege de maneira específica aquele crédito, eu tenho que ver se aquela cláusula restritiva ela é capaz de impedir também aquele crédito de gerar penhora. E pode ser que então a lei me diga que não, que ali existe uma exceção. É o caso da obrigação próprio terreno, que é Guilherme, né? Eu acho que é o Guilherme, sempre me confundo aqui, mas eu acho que está falando que as dívidas de condomínio, né? As obrigações da própria coisa, as obrigações próprio terreno relacionadas à própria coisa, elas são exceções à impenhorabilidade e à inalienabilidade. Então, mesmo o bem tendo sido gravado ali com a restrição, as obrigações derivadas dessa propriedade vão poder atingir esse bem excepcionalmente. Então, a gente vai ter situações excepcionais. Na regra, o crédito não atinge esse bem, porque ele está clausulado, mas excepcionalmente eu posso ter, de acordo com a natureza do crédito, um atingimento desse bem, tá? Então, sempre que eu estiver diante de um bem inalienável ou impenhorável, eu tenho que olhar qual é a natureza do crédito para saber se ali reside alguma exceção. Se não residir, esse bem está protegido contra penhora, esse bem não pode ser alcançado por aquela dívida. Regra, não vai alcançar. Exceção, pode ser que determinado crédito gere sim a possibilidade de penhora. Tá certo? Então, fica aí esse ponto de atenção. Até separei aqui um julgado do STJ
sobre inalienabilidade, cláusula de inalienabilidade e execução fiscal, né? Cláusula de inalienabilidade e execução fiscal, onde você tem, portanto, uma possibilidade de que... cadê aqui? Cadê? Onde é que está o julgado? Em que você pode ter um bem clausulado, mas mesmo assim ele poder ser eventualmente objeto de execução. Deixa eu pegar aqui. Agravo. Onde é que está? Eu tinha deixado separadinho. Achei. O agravo interno, no agravo em RESP 2.164.721, agravo interno no agravo em RESP 2.164.721, onde está se discutindo justamente as execuções fiscais frente a um bem gravado com cláusula de impenhorabilidade ou de inalienabilidade, aonde o STJ, nesse julgamento da segunda turma, vai concluir pela possibilidade de penhora por estar-se ali diante de uma situação excepcional, uma situação excepcionada por uma lei específica. E ele faz a ressalva de que essa inalienabilidade ou essa impenhorabilidade não são suficientes quando convencionais, que elas somente manteriam realmente esse bem protegido se por uma outra causa, uma causa legal de ordem pública, esse bem fosse também considerado impenhorável ou inalienável. Então não bastaria apenas a cláusula, seria necessário que também houvesse uma causa legal de inalienabilidade ou de impenhorabilidade para que esse bem realmente permanecesse preservado. Beleza? Então, observação importante, porque às vezes a gente acha, vou fazer aqui a doação para os meus filhos e vou doar com cláusula de inalienabilidade ou vou doar com cláusula de impenhorabilidade e está resolvido. Esse bem aqui nunca mais vai responder por dívida nenhuma. Não é verdade. Há determinadas situações de dívidas, como é a cota condominial, como é uma execução fiscal, que poderão sim atingir esses bens, a não ser que pela qualidade desse bem exista uma norma de ordem pública, uma lei, que, independentemente da cláusula, consideraria aquele bem impenhorável ou inalienável. Um exemplo de causa legal? Maravilha, Rafa, vamos lá. Um exemplo de causa legal. Moradia. Vamos dizer que o bem que foi doado com cláusula de impenhorabilidade, ele seja também o bem de moradia daquele donatário. Então, aquele beneficiário mora, reside ali naquele imóvel. Então, eu tenho o bem, ele é impenhorável por uma cláusula voluntária estabelecida no ato de liberalidade do doador. Mas eu tenho também uma impenhorabilidade que decorre do fato dele ser o bem de moradia. E aí é uma impenhorabilidade legal que está na Lei 8.009, de 1990. E aí, a impenhorabilidade legal aqui, ela vai ser aplicável sempre que a cláusula de impenhorabilidade sozinha não seja suficiente para proteger. Então vamos pegar uma execução fiscal de ICMS. Vamos dizer que o sujeito é devedor, ele tem uma atividade econômica, empresarial no comércio de produtos e ele tenha ficado devendo ICMS e esteja sendo responsabilizado por esse ICMS. A cláusula de impenhorabilidade, por si só, não resistiria a uma execução fiscal. Mas como aquele bem é o imóvel de moradia protegido por lei, Lei 8.009, essa impenhorabilidade vai subsistir. Não pela cláusula em si, mas a impenhorabilidade da Lei 8.009. Então, eu tenho, paralelamente a uma causa convencional, eu tenho uma causa legal e aqui a impenhorabilidade prevaleceu. Mas prevaleceu por causa da cláusula pura e simplesmente? Não, prevaleceu porque havia ali uma lei protetiva. Então, quando eu vou para o CPC, por exemplo, para o Código de Processo Civil, e olho a lista de bens impenhoráveis, eu vou encontrar ali determinados bens que vão ser protegidos independentemente de cláusula. E pode ser que um bem daqueles, uma joia de família, por exemplo, ela possa ser ali um bem que esteja gravado com uma cláusula de impenhorabilidade por algum aspecto, por ser uma aliança de casamento, por exemplo,
ela tem uma impenhorabilidade legal, ela tem um caráter de proteção que deriva da própria lei. Então a gente vai ter esse tipo de dicotomia ali para você ter que observar, né? Peraí, o convencional pode ser suficiente, quando não for eu tenho que ver se existe algum fundamento legal que conserve essa impenhorabilidade. Então, Rafa, nas ações trabalhistas, veja bem, pela letra da lei e pela própria jurisprudência dos tribunais superiores, não estou falando de decisões pontuais de um ou outro juiz do trabalho, mas considerando a letra da lei e considerando a interpretação dos tribunais superiores, tanto o TST quanto o STJ, nem mesmo as ações trabalhistas são capazes de atingir os imóveis de moradia. Não são exceções à impenhorabilidade os créditos trabalhistas. O que é exceção à impenhorabilidade é o crédito de alimentos. E aqui reside uma confusão, que é a seguinte: mas o crédito trabalhista ele não tem natureza alimentar? Tem natureza alimentar, mas não é considerado alimentos, certo? Pensão alimentícia é o que está excepcionado no artigo 3º da Lei 8.009. A Lei 8.009, no artigo 3º, fala em pensão alimentícia. E o que acontece? O artigo 3º da Lei 8.009, ele deve ser interpretado de forma restritiva. Eu não posso ampliar por analogia. Por quê? Porque a proteção é o direito constitucional à moradia. A proteção não é o crédito, é o direito constitucional à moradia. Então eu só afasto a proteção ao direito constitucional à moradia nas hipóteses que expressamente e literalmente foram excepcionadas. Por isso a interpretação do artigo 3º, que é o das exceções, deve ser restritiva e não ampliativa. Então o que vai acontecer? Na prática, eu vou ter essa execução trabalhista. Se há um pedido de penhora sobre o imóvel de moradia, esse pedido de penhora sobre o imóvel de moradia pode ser impugnado com o argumento da impenhorabilidade. Como se trata de crédito salarial que tem natureza alimentar, mas não é pensão alimentícia, esse crédito não excepciona a impenhorabilidade. Então a impenhorabilidade do bem de família deve prevalecer. Mas repito, a gente vai encontrar decisões principalmente de primeira instância na Justiça do Trabalho, que eventualmente decidiram de forma diferente? Sim, nós temos um país continental com centenas, milhares de juízes do trabalho que podem eventualmente pensar diferente. Mas a letra da lei é no sentido de não excepcionar, só excepciona por pensão alimentícia, não por crédito trabalhista. Inclusive, havia uma exceção de crédito trabalhista e ela foi revogada, então o que significa que a intenção do legislador foi, de fato, afastar o crédito trabalhista dali, porque o inciso que tratava disso foi revogado, e os tribunais superiores têm uma interpretação firme no sentido de que não basta apenas ser um crédito de natureza alimentar. O mesmo vale para honorários advocatícios, tá certo? Eu estou com uma execução de honorários advocatícios que existe por parte do devedor um bem de família, não um bem de moradia. Mas o meu honorário ele não é capaz de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família daquele devedor. Né? Em que pese os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, não se trata de pensão alimentícia. A interpretação aqui deve ser restritiva. Tá? E se o imóvel de família for um valor 5 vezes maior que a dívida trabalhista? Então, o que acontece aqui é o seguinte, de novo, vamos separar cláusula de impenhorabilidade de impenhorabilidade legal, tá certo? Cláusula de impenhorabilidade. O autor da liberalidade pode, ao gravar o bem com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, ele pode fazer isso sobre bens de elevadíssimo valor? Pode. Não há nenhuma objeção no momento em que eu faço uma cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade ou de incomunicabilidade, não há nenhuma necessidade de que eu limite o valor do benefício. Eu posso colocar lá uma doação de 5 milhões de reais, de 10 milhões de reais, de 50 milhões de reais,
e gravar esses bens doados, esse patrimônio robusto doado, com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade ou incomunicabilidade. E mesmo sendo elevado o valor, esses bens estarão protegidos dos créditos em geral, exceto aqueles que, por lei, excepcionem. Mas quando eu vou para o bem de moradia, a impenhorabilidade não decorre de uma cláusula, mas de um fato, que é o fato da moradia, vem uma discussão, uma polêmica. Qual é a polêmica? Se esse imóvel for muito valioso, tiver um valor muito grande, mesmo assim ele será impenhorável, mesmo assim o credor trabalhista, o credor de honorários ou o credor qualquer ficará impedido de penhorar aquele bem de altíssimo valor. Então imagine que o sujeito tem um apartamento só, mas esse apartamento só que ele mora é um apartamento na Vieira Soto, no Rio de Janeiro, ou fica num bairro nobre de qualquer cidade brasileira, um bem de luxo, um condomínio de luxo, um edifício, uma casa de alto valor agregado. Mas é aquele único imóvel que ele reside para fins de moradia. Ele não tem outra residência habitual. A única residência habitual dele é aquela. Ainda assim, ele terá a proteção integral do bem de família? A Lei 8.009 não fala nada de valor. A lei não fala nada. Ela não diz que a moradia será protegida, porém, até certo valor. A lei é silente em relação ao valor. E aí o STJ já se manifestou várias vezes dizendo o seguinte: se a Lei 8.009 não limitou o valor do bem, todo bem de família estará automaticamente impenhorável, mesmo os de alto luxo, de alto padrão. Isso significaria que mesmo um imóvel de 20 milhões seria impenhorável diante de uma dívida de 200 mil, de 20 mil trabalhista. Mas eu estou falando aqui do que está na lei e da interpretação do STJ. O que o STJ diz é o seguinte: se o bem puder ser desmembrado, porque aí pode ser um bem de grande extensão de área e que pode ser dividido sem prejudicar a moradia. Então, digamos que seja uma casa que está num terreno de, 5 mil metros quadrados e que pode ser fracionado, eu posso desmembrar esse terreno, deixando que parte desse terreno fique livre para ser penhorado e o restante permaneça protegido. Então, você não teria ali exatamente o problema do valor. O que você teria ali seria a questão da dimensão, do bem poder ser fracionado. O alto valor não é um parâmetro legal e também não é um parâmetro pelo STJ. Mas há vários juízes de primeira instância, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Federal em sede de execuções fiscais, que tira da própria cabeça um critério de que o bem de família deveria ser protegido apenas a um valor mínimo para comprar um imóvel novo e garantir ali a moradia. Só que isso, repito, não está parametrizado na lei. Então, isso faz com que cada juiz defina o que é valor mínimo da cabeça dele. Então vai ter juiz que diz assim, pode penhorar porque esse bem é muito valioso e preserva 500 salários mínimos para o sujeito comprar um outro imóvel. O outro vai dizer, são 1.000 salários mínimos para ele comprar um outro imóvel. O outro vai dizer, são 1.200 salários mínimos para ele comprar um outro imóvel. O outro vai dizer, são 300 salários mínimos para ele comprar um outro imóvel. Ou seja, a falta de uma padronização legal vai fazer com que os juízes arbitrariamente decidam o que é a moradia digna a ser protegida, e não exatamente o parâmetro legislativo. Então, o que o STJ diz? Que não cabe estabelecer nenhum tipo de parâmetro se o legislador não parametrizou. A única possibilidade seriam imóveis grandes em extensão que possam ser desmembrados, preservando-se moradia em um lote e venda do outro lote.
Mas alto valor não é um parâmetro, alto valor pecuniário não é um parâmetro utilizado pela legislação brasileira. É polêmico? Muito polêmico. É tão polêmico que já se tentou mudar a lei para introduzir esse critério objetivo de limite de valor mais de uma vez. Foram vários projetos legislativos que pretenderam alterar a regra da Lei 8.009 para definir um valor limite de proteção, para dizer, ó, o bem de família será protegido somente até tanto. Acima disso, o bem poderá ser vendido para satisfazer os credores. E esses projetos nunca se tornaram lei. O que chegou mais perto foi lá na década de 1990, aliás, minto, perdão, foi no início dos anos 2000, ali por 2004 a 2006, entre 2004 e 2006, nas reformas do Código de Processo, onde se tentou estabelecer um limite de 1.000 salários mínimos. Mas esse dispositivo foi vetado na época e o veto foi mantido, ele não foi derrubado. E de lá para cá outras tentativas aconteceram, mas não resultaram em mudança legislativa. Tá? Então tem esse mito de que o bem de família é protegido somente até um certo valor, mas isso não está na lei. Agora, claro, você está pelo credor, você vai tentar. Vai que aquele juiz tem esse pensamento de que é possível relativizar e vai que ele dá uma decisão que lhe seja favorável. Mas se você é o devedor, saiba que se você conseguir conduzir isso até a última instância, a tendência é que você consiga manter a impenhorabilidade integral, porque o entendimento que predomina é o de que não existe restrição de valor para a moradia. O que existe é a questão da extensão da área. Isso mesmo. Se for uma fazenda, a própria lei de família fala que nas propriedades rurais você preserva o módulo mínimo de moradia e leva a penhora o excedente. Tá certo? Então, fica aí nesse contexto. Bom, então, falamos sobre inalienabilidade, cláusulas restritivas de inalienabilidade, empenhorabilidade, incomunicabilidade. Falamos sobre a empenhorabilidade legal, que não é aquela que deriva de uma cláusula, mas sim de uma proteção legal. E agora eu queria fechar a live de hoje falando exatamente sobre a minha pergunta, né, que estava na minha postagem de ontem. Recebi esse bem com cláusula de inalienabilidade. Ou, né, recebi esse bem, ele me foi doado ou eu recebi por testamento. Só que as circunstâncias mudaram. E a manutenção desse bem hoje me é prejudicial. Ele está me gerando mais ônus do que benefícios. O custo de manutenção dele está muito alto. Eu estou tendo dificuldade de subsistência para fazer a manutenção desse bem. É um patrimônio que se tornou um fardo, e isso acontece muitas vezes. Imóveis antigos, imóveis muito grandes, imóveis com custo de manutenção muito alto, que a pessoa herda ou a pessoa recebe em doação quando ela tinha uma situação patrimonial mais robusta, e depois essa situação vai diminuindo e ela vai ficando com aquele fardo. Ou então bens que têm um alto potencial de crescimento urbano e poderia gerar uma alta rentabilidade se negociado naquela oportunidade, né? Existe uma janela de oportunidade para ele ser vendido com alto valor. E aquele bem está gravado. O sujeito lá atrás gravou aquele bem com cláusula de inalienabilidade, eu não estou conseguindo aqui fazer essa venda. É possível vender um bem nessas circunstâncias? Bom, o artigo 1848 do Código Civil, 1848 do Código Civil, ele vai abrir uma exceção quando, no parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, que mediante autorização judicial e havendo justa causa, mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados. Então ele abre uma possibilidade no parágrafo 2º do 1848. Esse dispositivo, ele está falando especificamente sobre o ato de gravar a legítima, o ato de colocar cláusula restritiva em
bens da legítima, bens que integram aquela herança necessária. Esse é o escopo do 1848. Mas esse parágrafo 2º, ele tem sido aplicado, por analogia, aos demais casos em que se tenha doado ou deixado em testamento um bem gravado com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. E esse bem agora precise, por alguma razão, ser alienado para o melhor interesse do beneficiário. Então, embora o 1848 esteja falando dos bens da legítima, esse parágrafo 2º tem sido invocado para poder afastar a cláusula restritiva transitoriamente em situações especiais, mesmo quando a cláusula esteja gravando um bem que não era integrante da legítima, um bem que tenha sido doado ou que tenha sido deixado em legado, mas que não compunha ali a herança necessária. Tá? Quem analisa a justa causa, Márcio? O juiz. Aqui é o juiz. O tabelião, ele não atua aqui no juízo de valor da apreciação da justa causa. Tá? O que vai acontecer é o seguinte. O que vai acontecer aqui é o seguinte. São duas justas causas, tá, Márcio? E aí eu vou falar de uma e de outra. São duas justas causas que aparecem no 1848. Aparece a expressão justa causa no caput e aparece a expressão justa causa no parágrafo 2º. A justa causa do parágrafo 2º, que é essa que eu estou comentando, é quando é o beneficiário do bem gravado que vai à justiça e diz assim, olha, eu sou dono desse bem, eu recebi esse bem em doação, esse bem está gravado com cláusula de inalienabilidade, mas esse bem ele está me causando um custo muito alto de manutenção, eu não tenho condições de manter esse bem, de conservá-lo adequadamente, ele está me privando de recursos necessários à minha subsistência, então eu trago uma justa causa para o judiciário e digo, olha, juiz, eu preciso que esse bem seja liberado para que eu possa aliená-lo. Então a justa causa aqui é para liberar o bem do gravame, tá certo? A do parágrafo 2º do 1848 é a justa causa que eu, beneficiário, herdeiro, legatário, vou levar ao judiciário para arguir que aquela cláusula precisa ser cancelada, que ela precisa ser afastada. E aí o STJ, ele considera 5 requisitos para avaliar essa justa causa. O STJ considera 5 requisitos para avaliar essa justa causa alegada pelo beneficiário para cancelar o gravame. Inexistência de risco, ou seja, o cancelamento dessa cláusula não porá em risco esse beneficiário. Porque vamos imaginar que esse gravame foi colocado pelo doador porque o doador identificou que esse beneficiário era pródigo, ou que esse beneficiário tinha um certo grau de incapacidade que lhe prejudicava a gestão do seu patrimônio. Então ele tinha algum tipo de deficiência que não conferia a ele o pleno discernimento para a gestão patrimonial. Então esse autor de liberalidade enxergou esse risco e por isso clausulou aquele bem como um bem inalienável. Então o judiciário vai ter que apreciar, na hora que estiver sendo feito o requerimento, se esse risco ainda existe. Se esse risco permanece, ele não pode cancelar pura e simplesmente. Ele pode até autorizar a venda desse bem, mas o produto dessa venda, o preço, vai ter que necessariamente ser aplicado na aquisição de um novo bem sobre o qual recairá a mesma cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade. Então ele autoriza a venda, mas ele não autoriza o cancelamento definitivo. Ele autoriza a venda, mas outro bem vai ter que ser colocado no lugar. Ou ele pode perceber que aquele risco não existe mais, que era um risco imaginado pelo autor da liberalidade lá atrás, mas que esse risco já não está mais presente. Não existe mais o risco que se queria evitar. Então, se o judiciário reconhece que não há mais esse risco, então aqui eu posso até cancelar a cláusula restritiva de forma definitiva. Mas esse requisito sozinho é suficiente? Não.
O segundo requisito, diz o STJ, é que a manutenção do patrimônio gravado gere um ônus financeiro maior para esse beneficiário do que benefício. Então, hoje, isso é mais um problema do que uma vantagem. Ter esse bem no patrimônio é mais oneroso do que ter esse bem livre. Então, não tem mais risco, eu posso cancelar. Manter esse bem gravado é mais oneroso do que benéfico. 3. Existe um interesse real das pessoas beneficiárias por aquela cláusula que somente pode ser alcançado legitimamente por meio da alienação. Então, essas pessoas somente poderão, de fato, terem os seus interesses satisfeitos se esse bem for alienado. Se ele for mantido clausulado, essas pessoas que seriam as beneficiárias originais da cláusula ficarão privadas, às vezes, de uma vida digna. Às vezes elas já têm bem para morar, elas precisam de dinheiro para viver, elas precisam de renda. E esse capital pode gerar para elas renda. Né? Às vezes é uma pessoa que já está idosa, precisa desse capital para pagar plano de saúde, para pagar os seus tratamentos, para pagar um cuidador, e aquele bem está gravado, gerando onerosidade e não gerando benefício. Então, terceiro requisito, melhor aproveitamento do patrimônio virá com a venda e não com a manutenção da cláusula. 4. Ocorrência de uma longa passagem de tempo. Quer dizer, não é que o sujeito morreu ontem, o testamento abriu e hoje eu já quero cancelar. Mas, muitas vezes, já se passou décadas e aquele bem permanece clausulado. Já as justificativas históricas, muitas vezes, já desapareceram. E 5. Aquele doador, ele já não está mais aqui para opinar. O doador já faleceu, ou se foi um caso de testamento, obviamente, o autor do testamento já faleceu. E aí ele não está aqui mais para ele ser ouvido e eventualmente concordar ou discordar. Né? Então eu vou analisar todo esse conjunto de acontecimentos para então dar a decisão. Mas vamos dizer que o doador ainda estivesse vivo. Bom, se o doador concorda com o cancelamento, aí é mais fácil ainda. É só formular, né, o requerimento de cancelamento com a concordância do autor da liberalidade para que esse bem fique liberado. Veja que essa é a justa causa do parágrafo 2º do 1848. É a justa causa para cancelar a cláusula restritiva. Mas o caput do 1848 fala de uma outra justa causa, que é a que o Márcio André me perguntou. É a justa causa para eu gravar bens da legítima. Aí, gente, vou pedir desculpas que eu vou exceder aqui uns minutinhos, mas eu preciso explicar. É porque, assim, às vezes o doador é o ascendente do donatário, muitas vezes, né? E ele está doando bens que são da herança necessária. Ele está doando em antecipação dessa legítima. Ele está antecipando a herança a esses filhos. Ele está fazendo ali um planejamento sucessório e antecipando aos filhos aquilo que eles têm direito por herança. Aquilo que eles têm direito como herança necessária, aquela legítima, né? Que é 50% dos bens disponíveis, né? Dos bens existentes do autor da liberalidade. Ou então ele está fazendo um testamento e está gravando com cláusula de inalienabilidade bens que integram a legítima, ou seja, ele está gravando mais de 50% dos bens, ele está gravando o patrimônio inteiro. Então ele está pegando a parcela da legítima. E aí o legislador diz o seguinte, olha, o autor da liberalidade, ele não tem plena liberdade para dispor da legítima, lembra? Eu não posso sair me desfazendo de toda a herança se eu tiver herdeiros necessários. Eu tenho que preservar 50% do meu patrimônio para satisfazer esses herdeiros necessários. Então, se eu não tenho plena liberdade sobre toda a herança, eu só posso dispor, autor do testamento, só posso dispor de 50%, para eu gravar essa legítima, para eu gravar esses 50% indisponíveis, eu tenho que ter uma justa causa. Eu não posso chegar e dizer assim, pegadinha, se eu morrer vocês recebem uma herança inteiramente gravada, nenhum bem estará disponível, porque eu estarei privando esses herdeiros de acesso imediato à legítima naquilo que é a plena disponibilidade dessa legítima. Então, para eu gravar a legítima, para eu pegar esses 50% da legítima e gravá-los com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, eu tenho que justificar no meu ato de liberalidade, ou seja, no meu testamento,
eu tenho que justificar. Ou, se for por doação, como antecipação da legítima, eu vou ter que justificar por que eu estou gravando esse bem. Essa justificativa deve estar descrita no ato da liberalidade, mas não é o tabelião que aprecia a justa causa, tá certo? Não é o tabelião quem julga se essa justa causa é realmente justa ou não. O que o tabelião deve fazer é indicar que, para incluir essa cláusula na extensão total do patrimônio, incluindo a legítima, é preciso declarar uma justificativa. Mas não cabe a ele julgar a justa causa. O julgamento da justa causa será feito no futuro, quando for aberto esse testamento, caso os herdeiros necessários queiram questionar a cláusula. Então, os herdeiros necessários, ao abrirem esse testamento, ao promoverem a abertura e processamento do testamento, poderão impugnar a cláusula restritiva que lhes atinge a legítima e questionar a ausência de justa causa. E eles, então, poderão provocar o juiz para que o juiz diga se aquele motivo declarado ele seria, de fato, uma justa causa ou se seria, na verdade, um abuso de direito, uma arbitrariedade por parte do autor da herança, por parte daquele testador. Então, esse controle da justa causa ele é feito a posteriori, no momento em que eu vou processar esse testamento, no momento em que eu vou verificar a validade e eficácia dele, no momento em que alguém poderá ali promover o questionamento. Tá? Caroline, se adquire novo bem com o valor do bem que tinha cláusula de inalienabilidade, o novo bem adquirido fica gravado pela cláusula, recepciona essa cláusula? Caroline, sim, se a autorização de alienação não importou em cancelamento definitivo da cláusula, o novo bem será clausulado. Então, sai o antigo, o novo entra no lugar, mas ele também fica coberto pela cláusula de inalienabilidade, impenhabilidade e incomunicabilidade. Só seria diferente se houvesse cancelamento definitivo do gravame, porque aí, em se cancelando o gravame, não existe mais restrição patrimonial. Às vezes, o judiciário autoriza esse cancelamento mais amplo. Mas o normal, o mais frequente, é autorizar a substituição de um bem por outro bem. Tá certo? Maravilha! Ó, avancei aqui um minutinho além do que eu costumo fazer nas minhas lives, que é de até 1 hora no máximo. Então, quero agradecer enormemente a sugestão do tema, que foi o Márcio André que me sugeriu esse tema, trouxe a dúvida e provocou aí que nós fizéssemos uma live sobre isso. E agradecer a todas as dúvidas que vocês trouxeram, a participação de todos vocês. Lembrando que quarta-feira temos a live 7h30 da manhã, consultoria.com. Podem trazer as dúvidas de vocês, os assuntos são livres. Na última tivemos 6 assuntos diferentes, então tragam suas dúvidas para quarta-feira sobre os temas que vocês tiverem, o caso que vocês quiserem, e a gente bate esse papo. E semana que vem, semana do carnaval, não tem a live, ok? Na semana do carnaval está todo mundo livre para ser folião à vontade. Não vamos ter a live de 7h30 da manhã. Maravilha! Um beijo grande, uma excelente semana e vamos começando direito. Tchau, gente!